Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Said Ahmed. Antes de assistir o nosso vídeo, deixe o seu like, curta o vídeo, inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre bem informado sobre novos vídeos. Vamos ao vídeo! Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o Said Ahmed, da cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, fazendo mais esse áudio aqui para vocês. Queria desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você for ouvir esse áudio meu aí. No dia de hoje, gente, eu vou estar tentando responder algumas perguntas do meu amigo Marcos Antônio Pereira, do bairro da Tijuca, do Rio de Janeiro. Amigo faz parte aqui do nosso Facebook, eu acho que deve ser desse Facebook aqui, que eu tenho 5, né? Ele me fez umas perguntas a respeito do BRICS. Vocês estão acompanhando pela televisão aí, acredito, muitos já devem ter ouvido falar sobre a criação do BRICS, aonde ele me perguntou: Said, quais são os países que fazem parte do BRICS? Segunda pergunta: qual é o objetivo do BRICS? Terceira pergunta: quem foi o criador do BRICS? Quarta pergunta: qual a força do BRICS na economia mundial? Quinta pergunta: qual a moeda vai substituir o real? Esta moeda, vai ter moeda que vai substituir o real com a criação do BRICS? Qual a vantagem do Brasil participar do BRICS? O que vai substituir o PIX? Qual a diferença do BRICS e do PIX? Então, o senhor, meu amigo Marcos Antônio, do nosso Facebook, do bairro da Tijuca, me fez essas perguntas. Vou estar tentando responder a todas elas aqui, pelo o que eu estou informado a respeito do BRICS, que eu venho acompanhando. E queria estar também aproveitando e estar agradecendo a vocês, a todos vocês aí, pelo nosso primeiro vídeo lá, pelo nosso primeiro áudio que fizemos, onde eu estava dando os parabéns para os vereadores eleitos e reeleitos, para o senhor prefeito Antônio Francisco Neto. Já passou da casa de 1000 visualizações. E também está agradecendo também ao segundo áudio meu postado aqui no Facebook, também já está chegando à casa dos 500 visualizações em menos de 2 semanas. Prova com isso que estamos no caminho certo, que está agradando o nosso trabalho, está agradando a todos vocês, e que logo vamos estar também dentro do YouTube também, tá bom? E quem quiser estar participando, gente, é só enviar para mim, vou estar deixando logo abaixo aqui o link do meu WhatsApp, pessoal. Manda sua pergunta para mim, se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu vou procurar me informar, para assim poder estar respondendo a todos vocês, certo? Então vamos lá. Eu vou estar respondendo a pergunta do nosso amigo Marcos Antônio Pereira, do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele me fez a pergunta seguinte: Said, quais são os países que fazem parte do BRICS? Olha, senhor Marcos, que eu sei os países que fazem parte do BRICS, vamos lá. Eu sei que, lógico, é óbvio, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã. É o que eu sei até o momento. São os países que iniciaram o BRICS. E que eu sei que o BRICS é um grupo de países em desenvolvimento que atuam em conjunto, de uma forma multilateral, com a ONU e a OMC. Os países em desenvolvimento, países que vêm crescendo com a sua economia mundial, em sua produção, né, em sua exportação, mais exportação, suas moedas com isso vêm valorizando. Então são países, vamos dizer assim, emergentes, que vêm crescendo o seu PIB. A cada ano que passa, eles vêm conseguindo uma colocação de crescimento decorrente desse PIB. Até aí é o que eu sei, né? O nome do bloco, vamos dizer assim, o bloco,
é um acrônimo formado pelas iniciais dos países que compõem, entendeu? Então, das iniciais desses países que iniciaram ele. E isso aconteceu lá em 2021. 2021 foi a criação do BRICS. A ideia, quando se tiver a ideia de criar o BRICS. Por que a ideia? Vou estar explicando mesmo por que a ideia de se criar o BRICS. Há muitas pessoas aí que usam aquela posição, isso é uma ideia esquerdista, uma ideia de esquerda, de comunista, aquela coisinha infantil toda. Muito pelo contrário, o BRICS não foi criado no governo PT. O BRICS foi criado em 2001. Na época, se não me engano, era o governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso. Se eu não me engano, era a época do governo, não foi criado na época do governo do PT. Então, para quem aí, já adiantando, para quem fala aí que o BRICS é uma ideia de países esquerdista, coisa e tal, muito pelo contrário. Volto a repetir, quando o BRICS foi criado em 2021, a gente tinha aí a época do governo de direita, que era FHC, tá certo? Então vamos deixar bem claro isso. A economia do BRICS foi criada pelo economista. O BRICS, a ideia da criação do BRICS foi uma ideia de um economista, que na época era Jim O'Neill, lembrei o nome dele, Jim O'Neill, um economista que teve a ideia de criar o BRICS, baseado em estudos. Jim O'Neill, o nome dele, lembrei. Ele que teve a ideia de criar o BRICS. A África do Sul, ela veio se juntar ao BRICS, a esse grupo de países, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã. Ela veio se juntar em 2011, que a África do Sul também veio se juntar ao BRICS. Os países do BRICS, para vocês entenderem, os países do BRICS também criaram um novo banco de desenvolvimento. Eles criaram um banco de desenvolvimento, tipo como tem o FMI dos países ricos. O FMI ele pertence aos países ricos. Estados Unidos, União Europeia, então pertence mais Estados Unidos. O FMI, todos vocês sabem disso. Aí eles viram a necessidade de criar, o BRICS viu a necessidade de criar o seu próprio banco. É o Banco de Desenvolvimento, o NBD, com a sigla NBD, tá? Aí eles viram a necessidade de ter o seu próprio banco. Vou explicar para vocês o porquê de ter esse próprio banco, tá? Que é uma instituição financeira que fornece empréstimo, que vai fornecer empréstimo, que fornece empréstimos e recursos financeiros para países em desenvolvimento e com a economia em emergência. Ou seja, esses países que fazem parte do BRICS, eles não vão pegar mais dinheiro do FMI, que é um banco americano. Então eles não vão pegar mais dinheiro emprestado. E muitos deles já não estão pegando dinheiro emprestado com o FMI. Por quê? Porque eles pegam dinheiro emprestado desse próprio grupo do BRICS, que foi criado esse banco, o NBD, entendeu? Justamente para emprestar. Então eles já começaram a sair da dependência do FMI, já começaram a sair da dependência de governo americano. Tá entendendo? A sede do NBD, ela fica em Xangai, na China. E quem é a presidenta do NBD é a ex-presidente Dilma Rousseff, entendeu? Que já está há anos lá já também na presidência do NBD, que já está lá. Então é a ex-presidente nossa do Brasil, Dilma Rousseff, que muito orgulho a gente, independente da posição política que você tiver, que eu também tiver. Me orgulha muito ter uma brasileira e uma ex-presidente da República à frente do MBD, à frente de um banco
internacional que faz empréstimo para países com crise financeira emergencial, países pobres. Isso é uma coisa que, pelo menos particularmente, me orgulha muito. Vamos para a segunda pergunta. Qual é o objetivo que o Sr. Marcos fez? Said, qual é o objetivo do BRICS? Praticamente já quase respondi na primeira pergunta, né, Sr. Marcos? Mas vamos lá. O BRICS, o objetivo do BRICS é a promoção de medidas de crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico sustentável desses países pobres, países emergentes, países com crise financeira, numa questão de emergência, tá entendendo? Então ele é um banco somente para atender esses países pobres que fazem parte do BRICS, tá entendendo? E aí a terceira pergunta do seu Marcos, gente, eu não sei se esse áudio nosso vai ficar um pouco meio longo, porque foram muitas perguntas que o seu Marcos me enviou, foram 8 perguntas, né? E às vezes tem umas perguntas que são meio complexas para estar respondendo. Mas vamos lá, vamos em frente. Aí o seu Marcos também me perguntou também, quem foi o criador do BRICS? Como mais ou menos quase eu já falei, vamos lá, pelo que eu sei, o BRICS, o acrônimo BRICS, sem o S, quer dizer gente, sou ruim de inglês, tá? South África, é isso mesmo, acho que é South África. Foi criado pelo economista, como eu já falei, Jim O'Neill, um economista que criou a ideia do BRICS. E, na verdade, quem criou foi Jim O'Neill, que criou a ideia do BRICS, dessa união, né? Que já ele copiou um pouco a questão da União Europeia, que já existia, né? Eu vou estar falando mais adiante sobre a questão da União Europeia, por que existe a União Europeia, vou estar tentando explicar para vocês por que existe a ONU. Não tem nada a ver de ajudar país pobre, tá, gente? Não se engana, não. Se você acha que a ONU está aí para defender os direitos humanos, isso é balela, isso é conversa, isso é papo, tá? Dizer que a ONU está aí para defender direitos humanos, isso é balela, isso não existe, tá certo? Existe e não existe. Vou estar explicando o porquê disso existe e não existe. Então vocês entenderam? Então, voltando a repetir, aonde o Sr. Marcos perguntou para mim, quem foi o criador do BRICS? O criador do BRICS foi o Jim O'Neill, que foi um economista que criou a ideia de se criar o BRICS, entendeu? Ele criou em cima de estudos que ele fez na época, onde ele publicou esses estudos em 2001, se eu não me engano foi em 2001 que ele publicou esse estudo. Ele fez um mapeamento, ele fez um mapeamento, foi do Brasil na época, da Rússia, da Índia e da China, pelo que eu sei. Ele fez um mapeamento econômico do Brasil, da Rússia, da China e da Índia. Ele fez um mapeamento econômico. Baseado nesse mapeamento econômico, de crescimento econômico, de PIBs, aí é onde ele conseguiu mapear e conseguiu medir aí crescimento de países emergentes, crescimento de países pobres, aonde ele viu os países pobres estão crescendo mundialmente. Então aí ele chegou a essa conclusão baseada nos estudos do crescimento desses países, que eram o Brasil, a China, a Rússia e a Índia. Foi aonde baseado nos estudos dele, certo? E outra pergunta, a quarta pergunta que o senhor Marcos Antunes Pereira me fez, lá da Tijuca, Rio de Janeiro, essa aí. Qual é a força do BRICS na economia mundial? Gente, aí a pergunta chave, tá? É a pergunta que eu mais adoro responder. Qual é a força do BRICS na economia mundial? Então vamos lá. É um peso econômico o BRICS. O BRICS é um peso econômico. Certamente é considerável. Certamente é considerável. Porque lá em 2003 e 2007, se eu não me engano, o crescimento desses 4 países, que a China, a Rússia, a Índia e o Brasil,
teve um crescimento de 65%, se eu não me engano, 65% do PIB. Lembra que eu falei para vocês do PIB anteriormente? Então onde lembra que eu falei para vocês que ele reparou nos estudos do crescimento do PIB desses países? Então foi onde ele reparou que esses 4 países tiveram um crescimento de 65%, mais da metade do PIB deles. Eles cresceram entre 2003 e 2007. Então praticamente aí em 4 anos, né? Em 4 anos aí eles tiveram um crescimento de mais da metade. Eles saltaram, na época, se eu não me engano, saltaram para casa de 65% do PIB. Aí, onde o Jim O'Neill, que era o economista, ele observou isso e falou, como eu falei anteriormente, falou, opa, os países pobres estão deixando de ser pobres, estão crescendo, né? Estão deixando de ser pobres e estão crescendo. E com isso a variedade do poder de compra do PIB dos BRICS já superou hoje os Estados Unidos. Você está entendendo? É por isso que eu falei antes para vocês aqui que isso é uma notícia muito boa que eu estaria passando para vocês. Hoje o crescimento do BRICS ele já passou a economia americana. Ouviram o que eu estou falando para vocês? Ele já passou a economia americana. Ou seja, se você pegar 100%, você calcula direitinho, de 100% nós já alcançamos esses 4 países que é a China, a Índia, a Rússia e o Brasil, eles já atingiram a casa de 65% de crescimento entre 2013 e 2007. Então eles já passaram o crescimento econômico dos Estados Unidos. Ou seja, aquela coisa que passam para vocês, mentirosa, dizendo que os Estados Unidos é uma potência econômica, não é não, meu. Já foi. E posso garantir mais uma coisa para vocês. Os Estados Unidos está indo para falência. Eu não estou exagerando. Eu vou estar provando para vocês o porquê. Com dados. Os Estados Unidos está começando a cair para falência. Tecnicamente, com dados. A pessoa vai achar isso até absurdo. Então, volto a repetir. A variedade do poder de compra do BRICS hoje supera os Estados Unidos e a União Europeia. Olha para vocês verem como que o BRICS, esses países chamado emergente, isso eu estou falando somente os 4 países, que é China, Índia, Brasil e Rússia. Hoje, eles já passam a economia dos Estados Unidos e a economia da União Europeia. Tá certo? Isso tudo que eu estou falando para vocês foi dados que eu observei aí, estudos que eu procurei fazer aí, entendeu? Me informando. Então, não é coisa fictícia da minha cabeça, não. Eu estou respondendo para vocês aqui com minhas palavras, mas são dados que eu tirei de fontes precisas, que vocês podem estar consultando, né? Vamos à quinta pergunta do nosso amigo Marcos Antônio Pereira, do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, que me fez lá no WhatsApp, que acompanhei a gente na rede social, onde ele perguntou para mim, Said, qual é a moeda que vai substituir o real? No caso do BRICS, porque lá na União Europeia se criaram o euro, né? E qual é a moeda que vai substituir o real? Nenhuma. Ouviu, senhor Marcos Antônio? Marcos Antunes, perdão. Nenhuma vai substituir o real. O real vai continuar sendo o real, coisa e tal. O BRICS terá o mesmo valor do real, porque o BRICS ele vai ter o mesmo valor do real. O senhor está entendendo? Para você entender, um BRICS vai se valer R$1. Então, com isso, não vai ter necessidade de se criar outra moeda. O senhor entendeu? Então não vai ter outra moeda. O real vai continuar sendo real, não vai se criar, vai se criar uma outra moeda, né? Mas não vai ser uma moeda assim, vamos dizer, física, entendeu? Cada país vai ter a sua própria moeda, né? Então, mas não vai ter a necessidade do real mudar, como aconteceu na União Europeia, que mudou para o euro, né? Não vai ter essa necessidade de mudar, não. Porque um BRICS vai valer R$1. Então, ou seja, não vai ter a desvalorização da moeda brasileira, que é o real. Nossa moeda não vai desvalorizar. Muito pelo contrário, ela vai valorizar com o BRICS.
Certo? Está respondido? Sou Marcos. Então vamos adiante. A sua sexta pergunta: qual é a vantagem do Brasil participar do BRICS, Said? Vale ressaltar que o Brasil ele não só está participando do BRICS, como ele é um dos países fundadores do BRICS, que fazem parte, que o BRICS volta a repetir. O BRICS ele foi iniciado pela Índia, ele foi iniciado Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, se eu não me engano, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã, entendeu? Na época. Mas ele saiu, ele apareceu justamente com estudos feitos pelo Brasil, Rússia, Índia e China. Então o Brasil ele é um dos líderes do BRICS. Inclusive ano que vem tá para o Brasil sediar, presidir o BRICS aqui no Brasil, entendeu? Porque cada país quer a liderança do BRICS cedeia o BRICS. Então está marcado já na agenda para o Brasil sediar o BRICS ano que vem, presidir o BRICS ano que vem aqui no Brasil, tá? Então respondeu o BRICS. Então respondendo novamente sua pergunta, onde você perguntou qual a moeda que vai substituir o real? Nenhuma. Então está respondido, né? O BRICS, o real vai continuar sendo real porque um BRICS corresponde a um real. Da mesma forma. A diferença está apenas no formato. Você está entendendo, seu Marcos? A diferença está apenas no formato. O real impresso, que eu falei, o físico, moeda. O BRICS existirá apenas no formato digital. Ele vai existir somente no formato digital, que eles falam POC, né? POC, né? Aquela moeda, né? Então ele vai existir somente o formato digital. Ele não vai ter moeda física como tem o euro, né? Vamos lá para a sexta pergunta, que eu estou correndo aqui para ver se eu consigo fechar em menos de meia hora, mas eu acho que não vai dar, tá certo? Porque foi bastante pergunta que o Marcos Antônio Tunes enviou para mim. Said, qual é a vantagem do Brasil participar do BRICS? O BRICS desempenha um significado no setor de importação e exportação no Brasil. Você está entendendo? Ele representa um significado no setor de importação e exportação no Brasil. Por quê? Porque esses países que vão fazer parte do BRICS, eles vão formar assim, vamos dizer, tipo o seguinte: entre eles vai se comercializar produto a um preço muito mais barato do que vai ser vendido para outros países que não participam do BRICS. Só está entendendo? Só está entendendo? Então, quer dizer, tipo assim, eu vou ser mais claro. Os produtos que forem ser comercializados entre os países que participam do BRICS, um exemplo, vão custar, por exemplo, 50% de preço. Tabelado, vamos supor, 50% de preço. Tanto na importação quanto na exportação. É óbvio, né? Então, entre eles, 50%. Ao contrapartida, para os outros países que não pertencem ao BRICS, aí vai a 100%. Então, na verdade, esses países que fazem parte do BRICS, eles vão trocar a mercadoria entre si, na questão de importação e exportação, a um preço muito mais barato, praticamente a metade do preço mais barato. Então, a tendência desses países com isso é crescer mais e a gente combater mais a fome dentro desses países. Então, isso é tudo de bom para a gente, né? Então, o BRICS ele desempenha um papel significativo no setor de importação e exportação no Brasil. E vai trazer benefício, oportunidade. E vai trazer como associação de países emergentes, de países que estão em crescimento também, tornar uma plataforma para a promoção de comércio bilateral, que vocês ouvem falar muito aí, bilateral e multilateral entre os seus membros, o que vai impulsionar o fluxo de bens e serviços dentro desses países. Produção industrial, no agronegócio, vai estar impulsionando o agronegócio, na questão de indústria, entendeu? Vai estar tendo crescimento de empregos, você está entendendo? Então é tudo de bom
para esses países pobres. A tendência dos países pobres vão deixar de ser pobres e passar a ser países ricos. Eu vou estar explicando mais adiante por quê. Então vamos lá. Sétima pergunta. Ufa, tá acabando, gente. Sétima pergunta. O que vai substituir o senhor Marcos perguntou, o BRICS vai substituir o PIX? Não vai substituir o PIX. Praticamente assim, vamos dizer que praticamente uma coisa praticamente não tem nada a ver com a outra, porque o BRICS é uma moeda, vai ser uma moeda virtual, digital, uma moeda internacional. O PIX praticamente é uma moeda nacional e tem outros países que também já têm o PIX também, né? Já tinham antes de se criar. Muitas pessoas erram demais aí dizer que foi Bolsonaro que criou o PIX. Não, o PIX já existe já em outros países do mundo, né? Somente foi trazido para o Brasil aqui, né? Mas já existia em outros países. Não foi Bolsonaro que criou, né? O PIX não vai acabar, tá entendendo? Ele vai continuar sendo uma ferramenta de pagamento cotidiano das pessoas e uma instituição financeira, vai continuar sendo. Já o BRICS, ele vai além do simples pagamento eletrônico, ele vai além do simples pagamento eletrônico, com o real digital, entendeu? Com o real digital, ele vai além, porque ele vai movimentar, como eu falei anteriormente, importação, exportação, ele vai influenciar nessa questão, entendeu? O PIX é um pagamento, ele é uma forma de pagamento, todos vocês sabem disso. O BRICS não, ele faz parte de uma economia mundial entre esses países, onde vai ser uma moeda comercial entre os países, como é o euro lá na União Europeia. Fica fácil assim de vocês entenderem, né? E o BRICS ele vai ser uma moeda de tokens em pagamento. Tokens, para quem não sabe ainda, algumas pessoas que não sabem, tokens, como eu falei anteriormente, tokens é moeda digital. Então ele vai ser um tokens, um pagamento a moeda digital. E a última pergunta do senhor, espero ter respondido o senhor, a questão do se o BRICS vai substituir o PIX? Não vai substituir. Então vamos lá. A última pergunta do senhor Marcos Antunes é o seguinte: qual a diferença do BRICS e do PIX? Praticamente já respondi, né, anteriormente. Então tá aí as perguntas que o nosso amigo, eu espero ter respondido o nosso amigo aí, qualquer coisa retorna o áudio aí. O nosso amigo Marcos Antônio Pereira, do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Quem quiser fazer pergunta também pode estar enviando para mim, Said Ahmed. Vou deixar o link logo abaixo no meu WhatsApp. Se eu não souber, vou procurar me informar direitinho. Com o maior prazer, vou estar respondendo a todos vocês. Não estou ganhando absolutamente nada por isso. Somente o carinho de vocês, assim espero. Antes, gente, eu queria estar falando sobre a questão que o senhor Marcos perguntou para mim no bate-papo. É o seguinte: no caso da União Europeia, que a gente se fala muito, as pessoas falam muito da União Europeia. A União Europeia, ela foi criada, obviamente, na Europa, surgiu após as duas grandes guerras na Europa. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ela foi criada em 1900 e, se não me falha a memória, 1993, que foi criada a União Europeia. A União Europeia não é nova não, tá, gente? Ela foi criada em 1993, por decorrência lá, que eles tiveram a visão lá sobre a questão aonde foi criada mesmo. Foi criada a União Europeia pela visão que eles tiveram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então eles tiveram a ideia de criar os países que compõem a Europa, os países da Europa, se formar a União Europeia, que é a Suíça, Escócia, Inglaterra e outros países que eu não lembro todos eles agora, tá? Aí se formaram a necessidade de criar esses países e formar a União Europeia. Assim está sendo feito o BRICS. Só que a União Europeia, é importante você entender o seguinte, que a União Europeia, eles criaram somente com países ricos e deixaram os países
pobres de fora, tipo o seguinte: olha, vamos nos juntar aqui e formar uma União Europeia, aonde a gente vai explorar a riqueza, o pouco de riqueza que os países pobres têm. Eu falo na questão de produção, do agronegócio, das indústrias de petróleo desses países pobres. Vamos explorar eles, mas a riqueza fica com a gente. Nós que vamos determinar o quanto que a gente vai pagar a eles. Não eles, vendedores, é que vão determinar o quanto vão vender para a gente. A gente vai determinar o quanto que nós vamos pagar para eles. Tipo o seguinte: se vocês não vender para mim, vocês não vendem para ninguém. Então eu quero te comprar a este preço. Vocês estão entendendo? Então, ou seja, a União Europeia somente foi criada para explorar a economia dos países pobres. A ideia deles é sempre os países pobres sustentar a União Europeia. Estão entendendo? Então, a União Europeia foi criada somente para isso. Não se engane. A União Europeia somente foi criada somente para isso. Na realidade, na verdade, ela foi criada só para isso. Somente para explorar os países pobres, para a riqueza ficar com eles. E no início, a União Europeia ela era composta, a União Europeia ela era composta pela Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo e chamados Países Baixos, se não me engano, entendeu? Então, ela foi criada, no início ela começou com 6 países. Pouco tempo depois, os outros países da Europa decidiram juntar. Aí ela passou a ter 27 países. Hoje a União Europeia tem 27 países. Olha, observa direitinho, tá? Eu falei para vocês, no início de tudo, respondendo as perguntas lá do nosso amigo, senhor Marcos Antunes, eu falei para vocês que os países pobres vão passar a ser países ricos. E eles vão passar a ditar a economia mundial. Por quê? Vou estar explicando para vocês por quê. Tecnicamente, vou estar explicando para vocês por quê. Porque os países que compõem a União Europeia hoje são 27. Se eu não me engano, teve um país que já saiu desse grupo da União Europeia. Teve 2 que já saíram desse grupo da União Europeia. Então eram 27 países. Se eu não me engano, agora parece que é 25 países. E 2 já saiu da União Europeia. E agora, somente eles têm 25 países que compõem a União Europeia. Em contrapartida, o BRICS, hoje, ele já conta com 30 países pobres. Está compondo o BRICS. Então, vocês entenderam a grande diferença? Não, eu quero ressaltar que foram feitos convite para 30 países para compor o BRICS, mas praticamente eles vão aceitar esses 30 países. Então, ou seja, vocês entendam bem, se tem 30 países pobres formando o BRICS contra 25 do rico compondo a União Europeia, então quem é que vai ter mais poder de compra e de venda? O BRICS, que tem mais países junto com ele. Então a tendência é esses países crescer mais ainda. E vale ressaltar que a União Europeia hoje ela está com 25 países. 2 países já abandonou o barco, já foi para o BRICS. E a tendência é outros países também que estão dentro da União Europeia também abandonar a União Europeia e ir para o lado do BRICS. Ou seja, cada vez mais enfraquecer a União Europeia. E aí a economia desses países hoje que compõem o BRICS, a tendência deles é crescer cada dia mais, né? Que o BRICS pode aumentar ainda mais o número de membros. Após essa cúpula aí, 16ª cúpula que teve lá na Rússia, dos líderes do bloco, que começou terça-feira, dia 22, depois da ampliação de 5 para 10 países, ou então ela soltou de 5 para 10 países, somente com a criação dessa cúpula que teve, a 16ª cúpula que teve agora lá na Rússia. Ela soltou de 5 para 10.
e aonde o presidente russo já fez o convite para as outros 20 países para vir para cá compor o BRICS, que praticamente certeza eles vão vir, porque são todos países pobres, que sofrem na mão dos países ricos, aonde a Rússia convidou um total de 30 países. Vocês estão entendendo? Então, eu queria estar explicando para vocês também a respeito do seguinte. Essa questão, gente, que eu falei aqui no áudio aqui para vocês, é da questão da ONU. Da questão da ONU. Gente, olha, esse negócio de ONU, que a ONU defende os direitos humanos, isso é balela, isso é conversa. Isso é balela, isso é conversa. Vocês estão entendendo? A ONU, na verdade, ela foi criada somente para defender interesse dos países da União Europeia, dos países da Europa e dos Estados Unidos. Volto a repetir, a ONU somente foi criada para defender os interesses dos países da Europa e dos Estados Unidos. Tipo assim, os Estados Unidos e os países da Europa, eles criaram a ONU para justificar seus crimes de guerra. Ou seja, eles usam a ONU para dizer o seguinte: os Estados Unidos vai lá, jogam uma bomba na cabeça de uma pessoa, de um iraquiano, e fala: aquele país lá é terrorista, porque todos os países que se opõem a Estados Unidos, Israel, União Europeia, é terrorista. Ele classifica assim. Então aí ela tem a ONU, para a ONU justamente apoiar o crime de guerra deles. Prova do que eu estou falando. O que a ONU está falando a respeito lá da faixa de Gaza? Fala, mas ela tem poder, mas ela não usa o seu poder contra os Estados Unidos, contra Israel. Ela pede, só fica nisso. Mas ela não usa o seu poder. Então a ONU ela foi criada somente para poder amparar os crimes de guerra que são cometidos por Israel, pelos Estados Unidos e pelos países da Europa. Ela não se opõe. Você vê que a ONU dificilmente se opõe duramente contra os Estados Unidos. Mas lógico que ela vai se opor. Ela está dentro do território americano. Tanto prova que o que eu estou dizendo é que ela está dentro do território americano. A ONU foi fundada lá em 24 de outubro de 1945. Em 1945 foi criada a ONU. Entendeu? Aí ela foi criada em 1945. A ONU foi justamente lá no fim da Segunda Guerra Mundial que foi criada a ONU. Tá? Quando teve aqueles países aliados, que combateram o nazismo, aí foi que se criaram logo em seguida a ONU, que justamente luta pelo interesse, na verdade, dos países ricos, não dos países pobres. Esse negócio que ela luta pelo interesse. Se você luta pelo interesse do país pobre, por que ela não luta lá pelo interesse lá que está acontecendo no Irã, está acontecendo lá na faixa de Gaza, na África lá? Porque eles não falam nada, só fica de conversa e bomba caindo na cabeça e o povo morrendo lá. Não é verdade? Aí outras pessoas também me perguntam: Said, e a OTAN? Aonde fica a OTAN? Então, se criou a ONU para poder determinar quem são o bandido, quem é o mocinho. Então a ONU sempre coloca os Estados Unidos como mocinho. A ONU sempre coloca os países da Europa como mocinhos e sempre coloca os outros países como bandido. A ONU sempre coloca eles como mocinho. A ONU procura justificar e apoiar de modo silencioso ou omisso os crimes de guerra que são cometidos por esses países, que é os Estados Unidos e o país da União Europeia. Então esse foi o contexto do que a ONU era criada para colocar como os Estados Unidos e países da Europa como mocinhos. E os outros, tudo é bandido. Tudo é bandido. Aí se houve a necessidade de criar um exército para defender esses países da Europa. Se criou a OTAN. Como que é a OTAN? Gente, a OTAN somente ela está ali para defender o interesse dos países ricos. A OTAN foi criada lá em 1949.
lá em 1949, que foi criada a OTAN, por meio de um tratado. Justamente quem criou a ONU criou a OTAN. Quem criou a OTAN? Estados Unidos. Foi criado dentro dos Estados Unidos, em Washington, aonde foi criada a OTAN. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou falando e estou provando para vocês. Vocês podem consultar isso aí no Google. Então os Estados Unidos e os países ricos criaram a ONU lá dentro, para justificar quem é o bandido, que é o mocinho, que sempre o mocinho, aos olhos da ONU, é os Estados Unidos e países da Europa. Aí os Estados Unidos foi lá e também criou a OTAN, lá em Washington. Se criou a OTAN, que mais age lá nos países europeus, entendeu? Em defesa dos países europeus. O que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte: a OTAN é um exército que tem soldados desses países europeus. Tem soldados da Inglaterra, dos Estados Unidos, entendeu? Que compõem a OTAN. Então eles estão ali somente para lutar pelo interesse deles, para defender o interesse deles, da União Europeia e dos Estados Unidos. Aí eles criaram a tropa deles, entendeu? Que é a OTAN, tá certo? Então igualmente vai ser o BRICS. O BRICS, a tendência do BRICS, ele vai criar a sua força militar para defender nós, os países pobres. Então vai ser criado também uma força de exército, forças armadas, que vai defender os interesses também, só que desse lado da moeda, dos países pobres. Que futuramente, eu acredito que daqui uns 5, 10 anos mais ou menos, vai estar sendo criada essa força militar, forças armadas militar, semelhante à ONU, que vai ser para defender os países pobres. Nada mais justo, né? O nosso áudio de hoje, respondendo as perguntas lá do nosso amigo lá, o senhor Marcos Antunes Pereira, do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. E falei um pouco do que é a verdadeira face da ONU e o que é a verdadeira face da OTAN para vocês, tá certo? Então o BRICS está iniciando uma nova era de crescimento para o Brasil. Eu, particularmente como brasileiro, estou muito feliz com isso, entendeu? Porque agora sim nós vamos passar a crescer. E os Estados Unidos, eu lamento muito em dizer para vocês, mas os Estados Unidos acabou o império do real, do dólar. Acabou o império do dólar. O dólar não vai ser mais a moeda mundial. O dólar não vai ter mais o seu peso. É a falência do dólar. Eu acredito que daqui mais uns 20, 30 anos, os Estados Unidos já está passando a ser um país pobre. Por quê? Gente, se a moeda dele já está sendo desvalorizada, com a entrada do BRICS vai ser mais ainda desvalorizada. Então a tendência do dólar aí, na prática, é o dólar cada dia mais desvalorizar, cada dia mais perder a sua força, e com isso os Estados Unidos cada dia mais se atolar em recessão, tá? Ele vai experimentar o próprio veneno dele. Vocês estão entendendo? Então viva o BRICS, que seja bem-vindo. Chega da gente dos países pobres viver na pobreza, sendo explorado pelos países ricos, Estados Unidos e pela União Europeia. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês aí. Muito obrigado aí pela participação, pela paciência de vocês terem ouvido. E espero que qualquer coisa vocês retornem o áudio aí para estar prestando atenção melhor, e que o que eu trouxe para vocês tenha explicado muita dúvida aí de todos vocês aí, tá certo? Volto a dizer que muitas coisas aí eu tirei da minha cabeça, então me perdoa aí se eu errei em alguma data, em alguma informação. Vocês podem estar livres aqui nos comentários para estar respondendo aqui, me corrigindo aqui. E assim que vocês me corrigirem, eu vou procurar informação, vou ver se realmente eu errei, entendeu? E coloco no comentário aqui também a explicação correta, tá bom? Então um forte abraço para vocês. Quem quiser participar, eu vou deixar o link logo abaixo aí no comentários, o link do meu WhatsApp, pode ficar à vontade. Um beijão no coração de todos vocês, um bom dia, uma boa tarde para cada um de vocês aí.
Forte abraço para o seu Marcos Antunes Pereira aí da Tijuca, Rio de Janeiro. Forte abraço para todos os moradores aí da nossa capital, Rio de Janeiro. Tá certo? Beijão, gente.